Voltamos com o JM. A vida de repórter é boa demais, né, Vacil? Os grandes assuntos que a gente tem como jornalista é do tempo de repórter, não é? Pois é, se a gente começa a rememorar, tem histórias boas, né? Boas demais, nossa senhora. Me lembro da matéria que fiz, produzida pela Kátia Souza, uma extraordinária profissional. Quanto custa morrer? E aí eu gravei a passagem de dentro de um caixão, sabe? Assim, caixão caro, sabe? Eu fui mostrando quais os caixões que tinha até virem em mim, né? E aí eu levanto e falo inclusive, que ele é confortável, né? Realmente, eu não me interessei pelo produto desse dele. Pois é, mas não foi uma reportagem completa, né? Porque você não fechou o caixão, não testou ele. Testou ele. Não, testei só com ele aberto. Só com ele aberto. Mas faz um calor dentro do caixão mesmo ele aberto, é uma coisa curiosa, mas dá um calor, né, gente? Por isso que eu não me interesso. Não, eu não interessei. Esse era o confortável, você imagina. Bom, mas na próxima sexta-feira, que é o dia de finados, então nós vamos fazer um programa especial falando sobre morte, né, do ponto de vista religioso, teológico, enfim, e vamos debater aqui os temas da morte, tá? E aí, de repente, a gente pode até sugerir ao Cleiton Silva que faça um VT falando sobre como é o preparo de alguém que morre, para o sepultamento, essas coisas diferentes que as outras televisões insistem em não mostrar como se não acontecesse. Vamos ver se rola. Agora a gente vai falar sobre a Semana da Conciliação Fiscal. Está marcada para acontecer entre os dias 7 e 14 de novembro, aqui na cidade de Goiânia. É uma oportunidade para as pessoas que têm débitos fiscais, pessoas físicas e jurídicas, quitarem os seus débitos com o poder público e, consequentemente, né, ficar livre da dívida ativa e ficar livre das questões judiciárias, que são sempre pesadas quando a gente envolve o poder público. Nós convidamos o doutor Jair Marcílio, que é aquele mesmo que foi procurador do município de Goiânia na gestão do professor Darcy Acosta, foi diretor do Departamento de Cobrança de Dívidas Ativas, foi membro do julgador da Junta de Recursos Fiscais, e ele veio para falar sobre isso com a gente. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde para o senhor. O senhor é a favor das semanas de conciliação ou o senhor acha que a conciliação deve acontecer lá no âmbito jurídico? Eu sou totalmente a favor, já tive a oportunidade de discutir isso, inclusive na Assembleia, onde tinha alguns deputados que eram contra, e a questão é muito simples. Nós temos, por exemplo, no município de Goiânia, sem contar o Estado, nós temos mais de 200 mil executivos fiscais distribuídos para 3 juízes. Temos uma média, então, de 75, 80, quase 80 mil executivos distribuídos para cada juiz. Um juiz de uma outra vara tem 5 mil, 6 mil processos. E lá nós temos quase 80 mil. Onde fica empilhado mesmo lá, né? É uma coisa complicada. Então, se nós não conciliarmos, né, o poder público já mostrou que o poder dele para alcançar o devedor é muito pequeno. Pois então, resta a conciliação. E aí fica o problema para o poder público de arrecadação, mas o problema de quem está com a pendência também, porque a pendência com o poder público, ela não desaparece, é a coisa mais complicada do mundo. O Estado não esquece da gente quando ele tem que receber de jeito nenhum, doutor. Pois é. Você falava em morte... Eu falo assim, em âmbito municipal, em âmbito estadual, o ente tributante. Você falava em morte, nós vamos falar em vida, né? Vida do empresário que quer se livrar desse problema, né, e respirar aliviado. Quem é que pode comparecer? Quem o senhor acha que deve comparecer para fazer a conciliação? Então, nós temos de um lado aquele que tem já o crédito tributário em execução, ou seja, a execução judicial. De outro lado, nós temos aquele que ainda não sofre a execução. E temos mesmo... Perdão, então eu não informei direito. Quem já está em execução também pode participar da conciliação? Pode. Ah, não é só aquele que vai evitar a execução, não. Então, se tiver com o processo em andamento, já recebeu aquelas cartinhas, tudo, pode ir lá que... Esse é o principal destinatário... Ah, tá. Por favor, então, o senhor pode concluir a resposta. O CNJ, através da resolução 135, pretendeu com isso estimular os municípios, o Estado e os grandes credores, os grandes clientes, por assim dizer, do judiciário, a conciliarem. E aí ele celebrou convênio com diversos entes, entre eles a Prefeitura de Goiânia e o Estado de Goiás do Poder Judiciário. Então, todo final de ano, dando sequência a esta resolução, a esse convênio, procura-se fazer essa semana de conciliação. Então, de um lado, ele pega o débito ajuizado, que é o destinatário principal, que o objetivo é o descongestionamento do Poder Judiciário, mas ele pega também a prevenção, ou seja, aquele débito que ainda não foi enviado para execução. Então, aquele que já sofreu autuação, mas não foi ajuizado, pode, e aquele que nem declarou o tributo também pode? Pode. Ele faz a declaração do tributo, a declaração do débito, e vai até a Secretaria de Finanças e faz o parcelamento.
Os ajuizados não? Também. Os ajuizados ele faz direto do fórum. Tá. Costuma-se designar um local que os juízes tenham mais condição de receber essas pessoas. O Poder Judiciário tem deslocado para dar um batalhão de funcionários para poder auxiliar nisso, e lá ele faz a conciliação e liquida o processo lá no ato. Pois é, esse ano já tem um local definido? Sim. Onde vai Centro de Convenções. No Centro de Convenções? Isso. E de que horas a que horas, doutor? O expediente normal. Expediente normal, porque teve um ano que, em função do funcionamento do judiciário só no período vespertino, se debateu fazer isso à tarde. Então, esse ano, o tempo todo. O tempo todo. Tá certo. Sim, Vazio. Qual é o limite da conciliação? Quais são os parâmetros, por exemplo, que o poder público utiliza para poder conciliar? Então, praticamente, veja, é bom que observe que a lei que regulamenta ainda não foi aprovada, certo? Já está estabelecida, a lei está na Câmara, então algumas alterações podem acontecer, né? Nós sabemos, por excelência, que o IPTU entra, que o ISS entra, que o ISTI também deve entrar nesse mês, e algumas multas da AMA, e pode entrar algumas multas de outras secretarias também. E que tipo de conciliação? Parcelamento, desconto? Então, você tem um maior incentivo para quem paga à vista. Em geral, a redução é de 99% da multa e do débito. E de que nós estamos falando? A multa do município é de 100%. Ou seja, se você tem um débito que é de 50 mil reais, a multa vai pegar outros 50 mil. E essa semana de conciliação, que nós chamamos assim popularmente de uma espécie de refis municipal, ele vai conceder perdão de até 99% dos juros e da multa. E ele pode parcelar em até 40 vezes, e aí vai escalonando, né? 99% para ele pagar à vista. 85% para ele pagar até 6 parcelas. E assim ele vai até chegar a 40%, que é o número maior de parcelas que ele pode fazer. Então, veja como é que é interessante. Está ajuizado, ele vai ao fórum. Não está ajuizado, foi autuado, ele vai à Secretaria de Finanças. Não está declarado, o contador da empresa faz a declaração, a chamada Declaração Mensal de Serviço, a DMS, declara aquele débito à Prefeitura e vai até lá e faz o parcelamento. Quanto que o município costuma conseguir? Aí vai para o Estado também, sabe por quê? Tem alguns tributos estaduais que têm a ver com a vida urbana, que são incluídos nesse. Antes de responder a pergunta do Vacil, que é interessante, quais são os estaduais que entram? Assim, agora vamos não confundir. Nós temos a semana de conciliação, aí eu estou falando do tributo municipal. Isso. Certo. IPTU, ISS, ISTI e multas das secretarias municipais. Agora, nós devemos falar também do Recuperar 2, que é aí do governo estadual. Aí nós temos uma lei, já está em andamento. Já está em andamento, tem uma lei, ele vale até 20 de dezembro, né? Aí pega o quê? Pega ICMS, pega o ITCD, pega o IPVA, certo? São os tributos estaduais. Esse vai até 20 de dezembro, um maior desconto para quem pagar à vista até 20 de novembro. Quem puder pagar à vista até 20 de novembro, ele terá 100% de perdão da multa, 100% de perdão da correção dos juros e 40% de perdão até mesmo da correção monetária, o que é uma grande novidade para nós. Pois é, o Vacil quer saber o seguinte: quanto que o município espera arrecadar com essa conciliação dos tributos municipais que ocorre nessa semana? Bem, eu não posso falar pelo município, veja, né, mas eu estimo que o município deve arrecadar aí na casa dos 30 milhões de reais. E essa pilha, ela diminui para que tamanho? A diminuição não é assim tão significativa, até porque a divulgação é muito pequena. Veja que é apenas uma semana. Nós não conseguimos, em todos os anos que isso aconteceu, nós não conseguimos dar publicidade maior a este fato. E essa emissora, então, nesse caso, está de parabéns, porque o contribuinte tem que se preparar para isso. E por que não dá publicidade? É porque a mídia não se interessa. Sabe por quê? Eu vou te falar aqui que essa é uma ação que foi determinada pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí, o Conselho determinou como uma das ações de políticas públicas comunitárias, ou seja, dar a oportunidade não só para o poder público recuperar o dinheiro perdido, na mão daquele que não deu conta de pagar, e fundamentalmente para aquele que toca algum tipo de trabalho, que pretende fazer algum tipo de negócio com o seu imóvel, por exemplo, limpar o seu nome. Certo? Só que isso aí é o interesse. O Conselho criou com políticas comunitárias, é o interesse comunitário, não tem verba publicitária. E o que acontece com a mídia? Não se interessa pela pauta.
porque não tem dinheiro para gastar com eles. Certo, doutor? Certo. Veja, como é que é a falta de planejamento? Nós estamos falando, no caso da Semana de Conciliação aí do município, nós estamos falando em tese, porque a lei ainda não foi aprovada. Não tem a lei. Com base naquilo tem a regulamentação, tem a lei, mas não tem a regulamentação. Como é que é? Não, ainda não tem a lei. Não precisa, tem a lei. Precisa ainda dela ser aprovada, está na Câmara. Então nós estamos falando em tese, mas o dia 7 está aí, está chegando aí. E o nosso contribuinte ele não está ainda informado, né, sobre isso. O que mais? Esse parcelamento podia ser feito pelo sistema. Todos os parcelamentos do governo estadual, do governo federal, são feitos pelo sistema. Agora, se eu quero fazer o parcelamento do município, eu tenho que me dirigir até o município. Eu tenho que entrar numa fila lá. Isso diminui também. Então, a falta de divulgação, né, a falta de mecanismos ágeis para que isso seja feito, né, e a falta de planejamento. Veja, nós devíamos estar falando isso aí há 2 meses atrás, para que o contribuinte pudesse se preparar, né? Veja que as vantagens para pagar à vista é muito grande. No caso do Estado, é tão grande a vantagem para poder pagar à vista, que compensaria até mesmo ele ir ao mercado financeiro e conseguir um dinheiro emprestado para poder pagar à vista, do que ele fazer o parcelamento. Mas ele tem que ter tempo para também, isso. doutor. O município também tem. O senhor pagando à vista, isso cai aí 90% do débito, além daquele valor original, que são as multas, os juros, as correções, essas coisas todas. Ele vai variar de acordo com o débito. Quanto mais antigo é o débito, maior será a redução. Por causa dos juros e por causa da correção monetária. Pois é. Então, a queda é muito grande. Para você que é empresário, tem alguma pendência, o momento é esse. Entre os dias 7 e 14 de novembro, lá no Centro de Convenções de Goiânia, na Rua 4, ali esquina com a Paranaíba, você encontra facilmente lá. Doutor, caso alguém queira fazer uma consultoria com o senhor, doutor Jair Marcílio, eu estou nessa situação, vale também, como é que encontra o senhor? Bom, ele pode encontrar através do telefone do nosso escritório ou do site, né? Qual é o telefone? Nosso telefone é 3091 1077. E o site? Ou então o site é Jair Marcílio Advogados, @jairmarcilioadvogados.com.br. Então tá. Então eu vou passar para você, às vezes não deu para você anotar, e às vezes você está numa cidade do interior nos vendo pela internet, é 62, porque é Goiânia, né? O doutor Jair Marcílio, ele é especializado nessa questão, ele é especialista, ele é um advogado tributarista, e não só um advogado tributarista, ele já trabalhou do outro lado, já trabalhou também para o poder público. Então, ele sabe como defender as suas causas, inclusive das mazelas, das armadilhas que o poder público tem normalmente. Você pode entrar em contato com ele através do telefone 62, que é Goiânia, 3091 1077. 3091 1077 é o telefone do Dr. Jair. Está no vídeo para você, né? A gente vai deixar um pouco mais do vídeo para você. E também esse é o Twitter. É o site. É o site é www.jairmarcilioadvogados.com.br. Então, www.jairmarcilioadvogados, no plural.com.br, Jair Marcílio, né? Com C no meio. Doutor, nós deixamos de perguntar alguma coisa que seja fundamental, que o senhor acha que precisa contar para a sociedade que a gente não perguntou? Eu acho que sim, Kleber. Por exemplo, é importantíssimo dizer que a confissão de dívida através do parcelamento, ela é irretratável. Ou seja, há necessidade do devedor fazer um estudo prévio, né, se realmente é devido ou se não é devido. É comum as pessoas precisarem de uma certidão, correr lá e fazer o parcelamento. Olha, isso não adianta porque inibe qualquer discussão futura. A outra coisa, ele pode ter 3 ou 4 débitos, 3 ou 4 processos e reconhecer só um deles. Então ele vai, confessa e parcela ou paga à vista somente aquele débito e não todos. Né? E é importante dizer também que nesse caso do Recuperar 2 do Estado de Goiás, ele mexe em questões interessantes como o produzir e o fomentar. É muito importante que as pessoas tenham bastante atenção com esta lei. É a lei 17.817, agora de dezembro, né? Lei 17.817. É importantíssimo que as pessoas conheçam isso, os comerciantes conheçam essa lei, seus departamentos jurídicos, seus departamentos contábeis conheçam, para saber a extensão. E ela não só traz essa redução de juros e de multas e da correção monetária, como também mexe no produzir e no fomentar. E limpa o nome, né? E limpa o nome. Fundamentalmente porque para o empresário, nessa fase que a gente está vivendo, se não tiver nome, é difícil demais ele dar conta de tocar o assunto, né? Se eu tiver um débito muito antigo, por exemplo, esse débito pode cair para a casa dos 30% a 35%. Então veja que é uma diferença muito grande. Por isso que eu digo que se ele se preparar, às vezes compensa até mesmo ele arrumar um dinheiro emprestado no mercado,
Normalmente compensa. E liquidar à vista. Então, você tem o site, tem o telefone, se você quiser mais orientações, você pode procurar o Dr. Jair, para que você possa receber a orientação e, naturalmente, fazer aí a negociação, ficar livre do abacaxi. Não tem jeito. Quem deve ao poder público tem que pagar, não tem saída, viu, Brasil? Nossa Senhora. E como é cheio de coisinhas, né? Doutor, muito obrigado por ter vindo. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado. Um abraço. Espero ter contribuído. Nós é que agradecemos. Daqui a pouco a gente volta com o JM.